Este programa é livre para todos os públicos. Gente boa de todo o Brasil e de todo mundo ligadinho na Canção Nova. Começa mais um Minha Família é Assim. Esse horário é nosso. Ninguém mexe, não é verdade? Estamos juntos em família e depois que ela deu uma rosinalvada, deu uma rosinalvada, realmente, por favor, dos pés da cabeça, mostra essa jovem. Comece pelos pés hoje, por favor, e vai subindo assim. O modelito. Realmente, olha só. E aí, quando chegar no rosto, vai estar vermelha de vergonha. Ah, muito bonita. Obrigada, Rosinalva. É a Rosinalva? Quem é a Rosinalva? Rosinalva, ela trabalha no nosso figurino da Canção Nova. E ela está ajudando muito a gente com esses modelos novos, com essa roupa nova. Muito coisas cores que eu não usaria. Não usaria. Olha, gente, olha os olhos verdes. Mas e a gente tem que agradecer a Deus que tem muita gente que não aparece. Ela canta bem, né? Canta. Mas que está nos bastidores e faz acontecer. Faz acontecer. Eu queria que tem que filmar essas câmeras. O dia que o João, o iluminador aqui, subiu 15 vezes, eu contei. Para arrumar a lâmpada, né? E graças a Deus arrumou, né, Bê? Arrumou, mesmo sendo... Ele emagreceu meio quilo naquele dia. Mas é uma alegria estar chegando no seu programa. Mas você está muito bonita. Muito obrigada, meu amor. Muito bonita. E hoje vamos... Já falei que você está muito bonita? Já falou. E agora nós vamos receber os nossos convidados. Que são compadres, que são nossos amigos, querido. Que são irmãos de comunidade. Hoje a afilhada está vendo o programa. Aí, Poliana. Paola. Que bom, Felipe. Paola tá ligado. Felipe, Paola. Que bom. Que bom que vocês estão aqui. Bem-vindo, querido. Que bom, alegria estar aqui. Isso aqui mora no coração e não para. Oi. Muito bem, minha gente. Coisa boa, o programa hoje vai ser uma marmelada. Eu não tenho nem a plaquinha minha veio hoje, porque realmente nem precisa, né, diretor? Porque hoje está tudo na confiança. Isso mesmo. Que benção. Fala aí, Márcia. Mas bem, antes de começar esse programa tudo, eu queria dar parabéns para a Luzia. Amanhã ela faz aniversário, minha gente. Então a gente quer já começar esse programa dando um beijo grande. Parabéns, Luzia. Deus te abençoe muito. Vai falar a idade, viu? Não, né? Não pode. Bem, essas coisas para mulher não fala, né? Mas... É íntimo demais. Já quer falar, já ia dedar a idade, né? Olha, essa mulher é jovem. Parabéns, Lu. Deus parabéns, abençoe. Luzia. Nós chamamos. Olha isso só. Mesmo, mês né? de junho. Que coisa boa. E o programa hoje tem um tema, uma história de amor e evangelização. Vocês vão contar pra gente um pouquinho. A Paula. E a gente começa sempre, Paula, tem sempre um programa, tem sempre uma frase do Monsenhor Jonas Abib. Veja se essa frase já tem a ver com vocês. Peraí. Na verdade... Peraí um pouquinho. Uma criança falou esses dias, que mais gosta do programa, quando eu falo assim, frase do Padre Jonas. Ela, não sei seu nome, Nenê. Ela falou pra mim. Falou isso pra você? A parte que eu mais gosto. Ele lê a leitura cantada, né? Então, antes de você falar a frase, eu vou gravar a minha tia, bonitinha. Frase do Padre Jonas. Ai, que lindo. Vai lá. Você quer ler ou posso ler? Pode ler, por favor. Olha só, na verdade, foi Deus quem escolheu vocês primeiro. Não foram os seus olhos bonitos ou o seu jeito de galã, foi iniciativa dele. Deus quem quis assim. Monsenhor Jonas Abib. Não, falou pros dois. É verdade. Falou pros dois isso aí. Foi Deus que escolheu, né? Nossa, primeiro eu queria agradecer o convite de vocês, mandar um abraço, um beijo para toda essa família Canção Nova que nos acompanha, né? Nesse horário do Minha Família. O Minha Família é família Canção Nova. E é muito bom abrir o coração aqui, porque é uma partilha de vida que a gente vai fazer, mas realmente quem escolheu o Felipe para mim foi Deus. E eu tenho certeza que também ele fez essa escolha para o Felipe, né? Paula é nascida onde? De onde? Na grande cidade, megalópole, como o Flavinho sempre fala, Guaratinguetá, aqui pertinho. Guaratinguetá. Interior do estado de São Paulo, terra de Frei Galvão. Terra de Frei Galvão. Pode sair algo bom de Guaratinguetá? Claro que pode. Primeiro santo muita brasileiro. Coisa boa. É, isso mesmo. E o Filipão é de onde? Nascido onde? Eu nasci em Guaratinguetá.
Você nasceu em Guará. Nasci em Guará. Furo de reportagem. Peraí, ó. E fui registrado em Queluz, porque na época em Queluz não tinha hospital, em 1976. Então eu nasci na Santa Casa de Guaratinguetá. Eu brinco com ele, né, que a Luz tinha hospital, ele foi nascer lá na minha cidade. Aí eu estava olhando nesses dias, até uma curiosidade, quando você pesquisa o nome das pessoas no Google, apareceu lá da assessoria de imprensa, tá até errado lá, tá colocado assim, Felipe Garceja nasceu em Guaratinguetá. Guaratinguetá, na verdade Não, tem que colocar Queluz. aqui, é Queluz. Eu sou queluzense, gente. Porque é onde você é registrado, né? Você é Eu registrado. sou queluzense. Olha, Vamos arrumar, você viu que deu serviço minha ao vivo, né? Que é pra arrumar, que luz. Vai para arrumar o negócio. pra arrumar o texto lá da assessoria. E como vocês se conheceram? Como que vocês... Quem olhou viu pro primeiro o outro? Eu? É. Você, Filipão? Opa! E onde foi e como foi? Conta pra nós. Foi assim, tava tendo um encontro na Canção Nova, Ah. e eu tava com uns amigos de Castelo, do Espírito Santo. Eu até sei quem é. Quem? O Alessandro. Alessandro. Que ano que era isso? Nós, 97, você entrou, 95 a 96. Sim. Esse ano, mais ou menos. Quando começou os acampamentos de oração. Aí, o Alessandro virou e falou assim para mim, assim, ó, aquela menina lá, parece que você. Aí, o que aconteceu? Eu não tirava o olho, né? Fiquei de olho o acampamento inteiro, ou se era um aprofundamento, eu não lembro. Acho Sei que que era era acampamento, final né? de semana inteiro. Aí a Simone Laranjeira, nossa irmã de comunidade, ela falou para Paulo, o Felipe não tira o olho de você. Eu falei, tira na... Péssimo. Não, não É tá pra olhando pra você. mim. Tá olhando pra você. A gente cantava na banda, lembra? É cantora. Ela tava no palco. Cantora. Aí a hora que chegou a Adriana Arides, rapou fora Isso, todo eu falei mundo, assim, que na aí hora não que tinha chegou a mais Adriana espaço. e o Flavinho, eu falei, ô Dunga, eu vou passar fome se eu continuar na banda. Me deixa na intercessão, me arruma outro serviço. Mas isso é pura verdade. A Adriana descadeirou todo mundo. Já, um É, beijo pra prima. Adriana, prima. Ela era cantora, né, gente? Mas é aí- que na paróquia... Era, não, é. Na paróquia não tinha muito cantor, né? Então a gente ajudava. Não, eu Filipão, cantava na e minha você quando paróquia. bateu o olho, falou- Tocava pandeiro, gente. Eu também cantava Um na jeito de paróquia. Deus salvar, né? Daí ele deixou a lógico, menina cantar. Nossa Senhora. Quando você bateu o olho, ela já era feia desse jeito, assim, como ela é hoje? Era. Um pouquinho melhor, sabe? Mas aí fiquei, né, de olho, mas não aconteceu nada, porque foi um final de semana, meus amigos foram embora. Aí eu acho que a Paula, se ela estava tendo um namoro, não sei se tinha acabado na época ainda, e eu também, mas dei continuando, né? A pesquisa, né? Pesquisa de clima. Aí numa missa, nessa época eu lembro que aí os dois já não tinham namorado, não tinha nada. Meu pai estava sentado no meio do banco, ela sentou de um lado, eu sentei do outro. Ó, o Etinho no meio. E meu pai virou e falou assim, que para que Deus Na oração juntasse pessoal dele. na pessoal dele, esses dois feridentos. Porque ele olhou para um lado, viu o filho. Olhou para o outro, ele me conhecia, né? Comecei como voluntária, depois colaboradora da Canção Nova e fazia caminho para a comunidade. Então, me conhecia a minha história, né? Então, ele falou assim, não é que Deus podia unir esses dois feridentos. Foi assim que ele falou para Deus. Bem reto. Depois ele contou para a gente, né? Foi. Que legal, né? Aí nós ficamos sabendo disso depois. Aí a gente começou a conversar, né? Tudo. E a Luzia também. Cupido. Teve, né? cantando. Porque a Paula fazia programa junto com ela na rádio. Se tiver uma pontinha, bem, de esperança, assim, que você acha, dá uma oportunidade para Deus fazer o novo. Essa é a Luzia, né? bem Luzia. Não é assim? E ele me convidou para almoçar, né? Foi. Aí eu convidei ela para almoçar. Aí ela virou para mim e falou assim, não, antes de almoçar você tem que ir na missa comigo. O quê? Como é que é a frase? Antes de almoçar, você tem que ir na missa comigo. Na missa, vamos na missa. Esse é o... Aí eu falei, a gente precisa ser amigo. Aí, Aí que eu você virei e falou? falei, de amizade eu tô cheio. Foi muito grosso. Aí eu falei assim, vamos então combinar uma coisa. A gente vai na missa, aí a gente, antes de começar o trabalho, a gente faz um estudo da palavra antes. Não, E aí sério? eu comecei, Sério? sério? Aí nós tomamos café na casa dele e depois o Padre Jonas ajudava a gente a meditar. Nós ficamos acho que uns 6 a 8 meses fazendo estudo. Estuda a todo palavra dia, com o Padre assim, depois Jonas. do café com o Padre Jonas e o Adriano Moraes. Olha. Meu Deus O Adriano do céu. saía lá da casa dele, vinha fazer. Também
Fizemos um grupo de estudo da palavra. Foi Como uns padre? 6 a 8 meses a gente ficou fazendo esse estudo da palavra. Isso lá em 1996, 97. Mas vocês não estavam namorando Tá, ainda? aí a gente, Então, daí começamos aí a a gente namorar. começou. Ah. A gente já estava namorando já, mas não brigava pra caramba. O primeiro ano foi só briga. Era um dia sim, um dia sim, um dia sim, um dia sim. Na Fazendo verdade, estudo da palavra. Na verdade era... Nossa, a partilha era a pior coisa do A mundo. partilha da Meu Deus do palavra. céu, tá ficando interessante esse negócio aqui. Né? Vocês veem- Porque ela colocava um negócio... Tudo pra fora o que eu tava falei, vivendo, verdade? A verdade liberta. Ah. E ele fazia a mesma coisa, só que um tinha estrutura de ouvir a verdade do Nossa, outro. aí Né? fervia. Aí a gente chegou... Era a guerra de Davi contra Saul, aí só Mas eu vim só pra ajudava isso Canção também lá no Nova. Êxodo, gente, só não tem guerra. Mas eu vim para Canção Nova para fazer um caminho com a comunidade. Então, eu fui fazendo um discernimento. Eu falei assim, olha, eu não vim para Canção Nova para namorar, eu vim para Canção Nova para uma vocação. Então, chegou no final do ano, a gente acabou terminando. Nós namoramos 8 meses, eu terminei e fui para o noviciado em Queluz. Nossa. Assim começou a nossa experiência. Que Aí, coisa, hein? na verdade, chama hoje discipulado, né? É. Que é o primeiro ano da comunidade. Naquela época chamava noviciado. Eu fui para Queluz, depois me mandaram para Pato Branco, no Paraná. Meu Deus. Foi a minha primeira missão para morar lá. Daí eu fiquei uns 6 meses, 9 meses lá em Pato Branco. E vocês não estavam Aí namorando? não, aí não. Aí não. Aí Foi ela- 1 ano e 8 meses longe, então, mais ou menos? Foi assim, Sim, pelo contando menos, com Queluz. contando Queluz, com com Queluz, Queluz. pelo menos mais Pato 6 Branco. meses aqui, 1 ano e sem meio. se ver. Meu... Mas e aí? Bom, como é que Por quê? explica? Não, mas Explica aí... pra nós. E aí? Como é que vocês estão Gente, juntos hoje? não, eu Não, quero... mas aí o que Gente, aconteceu? tá sendo um rombo de reportagem, que eu também... Nem eu Novidade, sabia disso. novidade. Peraí. Então, mas aí o que aconteceu? Nesse tempo que a Paula ficou no noviciado e foi para Pato Branco, eu entrei para a comunidade. Ah, Porque eu entrei quando eu tinha de 19 para 20 anos. 20 anos. Aí eu entrei e fiquei meus 6 meses aqui em Cachoeira mesmo, no noviciado de Cachoeira Paulista, que naquela época tinha um noviciado ali na onde é a pousada Sérgio Habib. E fiz os 6 meses de noviciado. E nesses 6 meses ela ficou 9 meses em Pato Branco. Pato Branco, Paraná. Entendeu? Então, o tempo dela em Queluz, eu morava em Cachoeira Paulista, e depois ela foi para Pato Branco, eu entrei para a comunidade. certo. Aí, de 97, a gente ficou noivo. Ah, porque aí E foi um noivado, reataram. assim, Aí reataram. muito especial, porque foi 12 de outubro, dia de Nossa Senhora Aparecida, uma missa transmitida para todo o Via Brasil. satélite para todo o Brasil. Padre Jonas celebrando, fazendo o nosso noivado para todo o Brasil. Foi Aí eu falei, estreia. se agora não der certo, eu tô ferrado. Tem Como é só que o vai- Brasil inteiro para cobrar. Nossa, cobrar. mas que história, hein? Gente, É nunca os vi um caminhos de Deus, noivado tá, ser gente? transmitido. Foi, tem graça. Só procurar aí, que com certeza tem. Tá no arquivo, E gente. depois, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. Mas não, março. Nós né? namoramos 4 anos e depois noivamos e casamos. Casamos em um ano. É. 17 de março de 2001 nós casamos. E hoje nós temos 22 anos de 22 casado. anos de casado. Olha, Gente, que história, hein? Não, Eu não sabia muito dessa. Já é legal. compadre nosso. Só um detalhe, depois desses 22 anos que a gente está junto, a gente conta no dedo quantas vezes a gente teve algum atrito. Não teve briga, foi só antes, foi na época do namoro. Ah, Eu acho que Deus preparou, vamos rachar mesmo assim, tudo. Agora, Noivado, namoro, Que tudo. agora- não, o que eu Depois, achei, ó, eu achei muito interessante e muito legal que eles faziam isso do Bíblia todo dia e rachavam. Tirava todo dia. Eu tenho que dar... Você estudava o quê? As guerras de Davi, Saul, Uma palavra Sansão liberta. e Dalila? O que Falar a O verdade. estudo bíblico era o estudo normal do Padre Jonas? Era, o começou lá. Tudo, São princípio João, eterno, a promessas, ordem. O que, Aí, a partir que Deus lá- diz pra mim, o que vou colocar em prática. e aí, E na hora da partida, que fervia. Aí, que Não, depois da partida, Depois da fervia. partida, depois que o Padre Jonas saía, a verdade vinha. Ai, meu Deus. Aí começava a Meu coisa a ficar Deus. meio fervida. Tá vendo? Mas Meu brigava, como ele falava, assim, na verdade, discutia, ficava aquela coisa chateada, não é brigar de bater, né? Não é isso, né? Mas é de discussão mesmo, para chegar a conhecer o outro de verdade. E a época do namoro, né, Nelson Mar, vocês que cuidam de casais, a gente também com essa experiência, a gente sabe, é uma época para isso, para se conhecer, né? Muito legal.
O namoro existe para isso. Exatamente. E para pôr as diferenças assim na mesa, né? Conversar sobre as diferenças. Não vai casar enganado, né? Exatamente. Você tem que falar, olha, eu sou assim, eu sou assado, e vai. Tem E coisa às que eu vezes, consigo mudar, né? tem coisa que eu não consigo mudar, sou assim, né? Exatamente. Meu Deus, e vocês já estão há muitos anos na evangelização, então? Felipe antes de mim, na canção. Não. Aí eu, Aí eu não é posso coisa falar, pro não. segundo bloco que vamos ver aqui. Ah, Daqui já a é o pouco. segundo bloco? Vamos, Bem? tá quase, tá chegando já o segundo bloco. Ah, aí. tá bom. Estamos chegando no segundo bloco. Mas o interessante é isso, nós vemos, deixa um suspense. Ah, entendi. Mas interessante é isso, que vocês falaram da importância dessa conversa, mesmo que ferva um pouco, né? Que segurança vocês tiveram nesse começo? E qual foi o primeiro contato seu com a Dona Maria, a mãe da Paula? O primeiro contato que eu tive com ela, eu lembro certinho. A gente foi um final de semana pro sítio de uma amiga nossa e eu fui buscar a Paula, na Mônica, né? E aí foi o primeiro contato que eu tive com ela e com o pai da Paula. Eu conheci. Conheceu o Meu pai pai. também. Meu Conheci pai ele morreu também. um ano antes de eu casar. Conheci ele ele também. faleceu. O nosso Como tempo foi esse de- contato? Foi bom, foi tranquilo. Nesse tempo que até nós casarmos, que ele faleceu um ano antes, acho que uns 3 anos, né, mãe? É. E graças a Deus, assim, a gente teve uma experiência de o Felipe acolher a minha mãe na velhice dela, né? Os últimos 5 anos é uma das gratidões que eu tenho, assim, para o resto da minha vida em relação ao Felipe, de deixar eu cuidar da minha mãe dentro da minha casa, né? A gente sabe, não é fácil colocar uma pessoa dentro da família, né, dentro de casa, mas ele entendeu. Chegou um momento que eu estava cuidando da minha mãe, anos já, ela tinha uma casa aqui em Cachoeira Paulista, e ele falou, Paula, você está assim, cuidando de 2 casas, vamos trazer sua mãe, chegou a hora de você cuidar dela. Então, assim, o Felipe me ajudou até a hora do óbito, até o atestado de óbito, o Felipe me Coisa que você nunca pensava no primeiro momento que você conheceu a sua sogra, que você um dia traria ela para morar com você. Ah, não. Isso daí, como a Paula explicou, né? Eu vi essa correria da Paula, que realmente a Dona Maria chegou a ser até vizinha nossa. Mesmo sendo vizinha, estava cuidando de 2 casas. Aí eu falei, é melhor a gente fazer um cômodo aqui em casa, aqui, com banheiro, com salinha, tudo. Você traz a sua mãe e cuida dela aqui, porque é uma coisa só. 24 horas de cuidado, ela E fazia nisso ela diário. ficou 5 anos lá e depois ela, na pandemia, ela ficou 1 ano e pouquinho no Vale do Sol, porque todo mundo fechado e a gente tinha contato com bastante gente, que a Paula continuou fazendo programa, eu continuei trabalhando. Ela foi para o Vale do Sol, ficou 1 ano lá e isso eu sempre falei para a Paula, é um gesto assim que para nós foi muito importante por causa das nossas filhas. Uma escola de amor. Porque ela viu o carinho da mãe, o carinho do pai com a sogra, do dia a dia. Então, isso foi muito importante para nós, porque criou, assim, interiormente das nossas filhas... Muitos valores, né? mãe? Muitos. Olha que legal, gente. Valores inegociáveis, né? Minha família é assim, aqui falamos de vida. Aproveitando no finalzinho desse bloco, agradecer a Márcia também, que a história dos dois se repete hoje. A Márcia acolheu minha mãe, né? A Rosa mora em casa, a Rosa cheirosa, já há 2 anos, bem. 2 anos. Fazer 2 anos. Vai fazer 2 anos. 2 anos já, né? O dia, a mesma coisa do Filipão. A Márcia, eu esperei a Márcia falar, que eu vi a situação, mas não é, a minha mãe, a mãe da Paula. A Márcia falou assim, vamos trazer sua mãe para casa. Eu falei, Falei, agora, o sinal de Deus, a gente espera, né? É muito amor. O né? sinal de Deus. E a Bíblia fala, olha, que a bênção do filho que cuida dos pais. Tem uma bênção. Então, honra teu pai e tua mãe. É o mandamento que vem comparado com uma bênção. Que história linda, hein? Vamos para um pequeno intervalo, voltamos já com o Filipão e a Paula. Estamos de volta no programa Minha Família é Assim. Olha, o tema de hoje é uma história de amor e evangelização. Quem está conosco é a Paula e o Felipe. Olha, no primeiro bloco já contaram assim coisas que a gente não sabia. Você pode rever esse programa no Canção Nova Play, viu? Porque muito bacana o testemunho deles, como eles se conheceram, muito bacana. E eu queria falar para você agora, amanhã é aniversário da Luzia, nós já falamos isso no começo do primeiro bloco, né? E ela fez um livro maravilhoso, escreveu um livro, chama Canção Nova, um testemunho vivo e vivido.
A Canção Nova não nasceu de um projeto humano, mas sim de uma iniciativa de Deus. Os próprios fatos nos levam a acreditar assim. É o que diz Monsenhor Jonas Abib. E a Luzia foi colocando todos os fatos, os nossos testemunhos neste livro. Então, você pode adquirir, né, pela loja.cançãonova.com, telefonando para a gente também, 12 31 86 2600, e adquirir esse livro. Canção Nova, um testemunho vivo e vivido. Ficou linda, eu tava falando aqui. Muito linda assim, a capa. A gente é suspeita de falar que a gente é apaixonado por Padre Jonas, mas muita gente ouve falar da Canção Nova. Mas eu acho é bom dar essas dicas, Márcia. É diferente quando você escuta de alguém que iniciou a Canção Nova, né? O que é a Canção Nova de verdade, né? Então, leia esse livro, tenho certeza que você vai conhecer de verdade a nossa canção. A Luzia conta assim, narrando o que viu, né? O que aconteceu com ela, que ela estava presente. Também é por aí que a gente fala, é assim que a gente fala. Nós, os menos jovens. E tem esse outro livro aqui, A Vida por Trás das Câmeras, dessa jornalista. Esse é um presente que eu ganhei. História por detrás. E tem o terceiro livro aqui, Da Fé. Que fé? Na fé? Do Filipão. Ele já está Felipe. encomendado já. Ele tá Falei com esse negócio, dia no Instagram. Ele tá com esse deu negócio? maior ibope. É mesmo, é isso aí, é isso aí. Você tá convidando ele para escrever um Escrever um livro? livro? Um livro contando Sobre? histórias, Acho sobre a que foi história em dele. dezembro que você falou isso Falei no isso Instagram. no Instagram. Ou em janeiro. Ferveu lá. Ferveu lá. Vamos ver esse livro. Como diziam os carismáticos, vou rezar em torno. Exatamente. Não, você pode Mas escrever tem- no final. Aí você pode entrevistar, eu posso entrevistar. Esse livro, A Vida por Trás das Câmeras, eu senti de dar um presente para o Padre Jonas quando a TV fez 25 anos. E realmente eu fiz entrevista com todos os apresentadores. Pronto. E reuni mais de 300 fotos que estão aí no livro, tem fotos coloridas, a entrevista com o Monsenhor Jonas, contando o início da nossa comunicação aqui na Canção Nova. Olha que Filipão. bacana. Oi. Quantos anos chegou em Cachoeira Paulista? Eu cheguei aqui na Cachoeira Paulista com 9 anos de idade. 9 anos. Com quem que você morava? Eu morei desde os meus 9 anos até os meus 20 anos que eu entrei para a comunidade. Eu morei com meu pai, com o Padre Jonas, e depois que meu pai casou com a Luzia. Olha, Tá vendo, gente? Tem história Sabe pra que ele contar, Tem histórias hein? para contar. Desde os 9 anos com o Padre Jonas, na casa do Padre Jonas. Dos 9 aos 20? 11 anos. 11 anos. Não é verdade? Então, você acha que não tem história para contar? Tem Era de muita, porta com né? porta, O né? tempo que ele tinha cabelo encaixado, bem enrolado ainda, né? Bem enrolado ainda. Eu tenho um vídeo que as meninas minhas... Eu que gravei. O Felipe gravou as meninas fazendo pergunta para o Padre Jonas numa roda de tarde, assim, num café. Ô Bibi, como elas chamavam o padre, né? Como é que foi o senhor morar com o meu pai? O senhor morava com o meu pai? E aí ele contando, ele falou assim, ele pegava minhas meias e as minhas cuecas também. Meu Deus! E aí olha, foi muito legal, ele contando assim da intimidade que ele tinha como um pai, né? Não era assim, bem? Era bem, Padre. nós éramos bem íntimos porque o Padre Jonas ganhava muito presente. Muita meia, muito cueca, né? Moleque, né? Eu entrava e pegava. Ele não falava nada. deixava por isso mesmo. Deixava ele. Ele não falava ficar nada, que é o feliz, melhor, né, menino, gente? fica feliz. Ele perguntou assim, ele era muito arteiro? Não. Depois que eu dormia, ele fazia as artes, mas depois ele tinha que haver com o pai dele. Bonitinho demais. Beleza, eu já vi esse vídeo Tem no meu Instagram. Eu O Padre Jonas realmente é um homem assim, né? Ele é muito... Tem muito um bom humor, né, Filipão? Ele é à frente, né? Impressionante, assim, a capacidade dele de falar coisas inusitadas, ou brincar com a gente. Ele, poxa vida... Sempre muito amoroso. Sempre muito amoroso, não é de botar a gente assim... Ele brinca. Se envolvia, Brinca, envolvia a gente. A Né? pedagogia dele, da educação, do acolhimento, da conversa, não tinha igual ele. Não. A gente podia estar fazendo a maior besteira do mundo, mas ele esperava com aquela paciência que ele sempre teve para conversar, para falar. Ficava nervoso? Ficava, mas era sempre naquela tranquilidade ali, que aquilo ali educava. E sempre falei, você nunca viu o Padre Jonas? Não, pelo contrário. Ele acordava, tomava o seu café, muito bem regrado. Sempre disciplinado. Orava, depois almoçava,
depois dava seu descanso, caminhava, jantava e voltava a rezar e dormia. Era a vida do Padre Jonas, isso dentro de casa, fora, que andava o Brasil inteiro nessa época, quando a gente era criança. Eu era criança e o Brasil inteiro reunia os Morumbi, estádios, né? tudo, o Nelsinho testemunha disso. Então, o Padre Jonas sempre foi para nós assim um grande educador. Ele pregava e você trabalhava onde lá bem nas baixadas? A gente vendia o LP, né, nas arquibancadas do Pacaembu, do Morumbi. A gente, uma Tem vez... gente que o Zé, ó, faz parte dessa história, as equipes viu? assim mais experientes, aqui nos bastidores. Vamos contar essa história, Filipão. Tava tendo um encontro Essa é boa. o Filipão tava duplicando Na arquibancada. aqui, num cantinho, na arquibancada. É jogo de vôlei? Jogo de vôlei, final do jogo de vôlei Brasil. A gente pregando, daqui a pouco o Filipão assim... Ué, Aí passava um pouquinho, mas silêncio, não vai um pio. E eu falei, o que está acontecendo, meu Deus do céu? E a palestra rolando. esse coração a Jesus, o povo tudo rezando, e olhava por cima, o povo de frente. E ele, menino, né? o Filipão, Essa eu não sabia, né? Eu sabia. como é que era essa história, irmão? Então, acho que eu acho que eu lembro até o local, acho que era na quadra do Sion. A gente ia muito no Sion. Onde? Em São Paulo? São Em São Paulo. A gente até dormia no colégio, tudo, né? No outro Chegava de dia. madrugada, né? Aí tava tendo um encontro e arquibancada do lado e a gente montou a pilha de VHS na época e a televisãozinha, eu coloquei um arame, eu falei, eu preciso assistir esse jogo Afinal. hoje, né? Afinal. E lá todo mundo rezando, pregando e eu duplicando, mas assistindo o jogo. E cada ponto do Brasil era uma alegria. Aí depois E a você hora entendeu. que ganhou então? Nossa, em silêncio, pular em silêncio. Pular em silêncio. Mas Filipão, quando você tinha 9 anos, que ano que era? Chegou na Canção Nova? 85. Gente, 85. Não tinha TV ainda. Não tinha nada. A rádio Só tinha rádio. 5 anos. Só a rádio. Era muito novinho. A rádio tinha 5 anos. A TV vai ser 89, 4 anos antes da TV. Antes. Então você pegou o começo. A chácara, como é que era a chácara naquela época? A chácara. Santa Cruz. A chácara não tinha nada. A chácara terra. tinha o prédio da rádio. Prédio da rádio. Depois comprou aquele outro lado onde é o prédio era o antigo prédio administrativo RH. Só tinha esse pedaço. Nós morávamos na cidade ainda, que é em cima da loja do Seu João da Boa. Eram os 3 apartamentos. Sendo assim. Isso. No centro da cidade. E depois construiu o Predinho. 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 Predinho que fica no O predinho centro da chácara foi a hoje. primeira construção depois Foi da Casa de Maria. Não, a Casa de Maria já existia. Já existia. Mas não era da Canção O Nova predinho ainda. que vocês estão falando É é onde hoje é o banco, o banco é a ali. Obra de Maria. Obra de Maria. Não, É ali. Olha só. Aí morava eu, meu pai e o padre num apartamento, as moças aqui, os rapazes embaixo, e ficava sempre um vago que eu não lembro qual casal que veio primeiro morar O ali. Dunga falou que morou lá já. Não sei se. Não lembro. Morei Vários também lá. casais foram passando ali, né? É. Eu morei lá também com Mas tem uma a turminha frase boa. do Monsenhor Jonas. Frase do Monsenhor Jonas. Olha só, veja se tem a ver. A família é o eixo da humanidade. A sua célula máter é a sua pedra angular. E é ali que os filhos e os pais devem ser felizes. Isso mesmo. É a família. É a família. Olha. Um testemunho. A Paola virou um dia para nós que ela está indo para o último ano de psicologia. Paola é Nossa, filhada filhada. da Elcinha e da Márcia. Ela são virou para padrinhos, nós e falou né? assim: pai e mãe, obrigado pela educação que vocês me deu e pela família também que vocês proporcionaram para mim. Porque eu vejo hoje, na faculdade, como que as pessoas sofrem por não ter família. Falta de estrutura familiar. Verdade. Então, essa frase, ela é fato e realidade. Monsenhor Jonas Abib. Olha só. E essas coisas que ele nos veem fazendo, porque o filho toca mais no filho que eles veem a gente fazendo mais do que a gente fala, né? Ah, é testemunho. Eu vejo o fato na família do meu genro, o Léo, o Filipão conhece, o Léo Rossetti, filho do Renilson, que é irmão do Renato e do Rogério. Os 3 têm a mãe que eles cuidam. Já mais de 9 anos, que ela está na cama. Um grande Há testemunho. uma escala entre eles, os 3 irmãos, de banho, de cuidados no final de semana, revezando com a cuidadora. É muito bonito.
E o nosso netinho? Foi o que a gente... Foi o que vocês eu viram. vivi, Então, vocês estão falando, eu vejo vivendo. o nosso netinho. Quando ele chega em casa lá, ele já vê o pai cuidando da avó. Ele vai junto, ele ajuda lá. Ajuda. A avó, ajuda, ele pega minha Todo mãe, mundo pega a mão da minha ajuda. mãe, senta, Minhas filhas aprenderam puxa ela para deitar, fala, vó. a medir glicemia, É, a cuidar a ferida. então, passar Passar creminho. o iridoide no roxo, ele liga o dedinho, fala, vó, não levanta, vó. Aí pá, aí É uma leva para o escola banheiro. de amor. Então, eles já estão nessa escola. É importante isso, você sentiu esse efeito, Lipão, nas meninas, As desse meninas, amor? o carinho que elas tinham era impressionante. A Pamela, principalmente, ela media glicemia, ela fazia curativo, ela Dava dava insulina. insulina. Então, isso foi muito marcante. E a Paola também, a própria Poliana, que é a mais nova, dividia. Elas sentem muita falta Dividia, da avó. sente. Por exemplo, o quarto dela. A Poliana até hoje fala, toda vez que ela entra, ela sente o cheiro da avó. Vou lá no quarto da avó Ia. Aí não é mais, né? O quarto, a gente deu uma mexida ali para viver o luto de outra forma, né? As coisas da minha mãe sempre foi muito a boa samaritana, como você falou, né? Chamava ela, o Nelsinho. Então, eu não guardei as coisas dela. A primeira coisa que eu fiz foi doar tudo que eu sabia que ela ia gostar. Mas essa referência afetiva, né? Ainda é o quarto da avó Ia. Paula, fala um pouquinho da sua mãe, como é que era a sua mãe em relação aos pobres, em relação a... um perfil da sua mãe, rapidinho. Então, minha mãe era aquela que gostava de levar... Gostava, assim, ela é um dom. Eu vejo que é um dom que o Nelsinho tem muito, que é de cuidar. Então, a pessoa que sofria perto dela, na rua de casa tinha uma senhora que ela vivia dando banho. Ela levava a senhora para dentro de casa, ela bebia, aquela senhora. E eu lembro da minha mãe levando, a minha memória é essa, minha mãe levando sempre essa senhora para tomar banho, trocava de roupa e ela voltava para a rua. No outro dia, a moça estava toda suja e, de novo, a minha mãe colocava de novo, dava banho. Eu falei, mãe, a senhora não vai desistir. Não, o que eu posso fazer? Então, minha mãe sempre cuidou dos irmãos, ela sempre foi a irmã mais velha, então sempre cuidou dos irmãos, sempre cuidou do... E aqui, quando ela veio para a Canção Nova como voluntária, ela cuidou 8 anos da Casa do Bom Samaritano. Né? Trabalhava lá no Bom Trabalhava Samaritano. ali no Bom Samaritano. Colhendo os pessoal. Olhando os andarilhos, então sempre cuidou. E eu vi o fruto disso, Nelsinho, no final da vida dela. Eu vi que nada faltava para minha mãe. E eu me lembrava assim, ela cuidou sempre dos pobres. Olha. Uma das promessas é que Deus não esquece um copo d'água, né? Então eu ia vendo assim, às vezes eu cuidava da minha mãe ali na feridinha dela, eu falei assim, ó, eu tô aqui, não é porque eu tô aqui, não via eu ali. Eu falava assim, meu Deus, alguém cuidando dela, né? Claro, é a filha cuidando, ou algum amigo meu que me ajudava, ou o próprio Felipe. Eu pensava assim, ó, não faltou nada para minha mãe, né? E é porque ela sempre cuidou. Olha só. Que coisa, né, Isso mesmo. Mas os teve uma... pobres da Comércio também, também. Mas teve uma história, né, de um Covid aí que aconteceu na família de vocês. Ai, um susto. A gente vai levar essa pergunta para o próximo bloco, porque foi um susto bem grande, né? Foi. Mas a Paula e o Felipe, principalmente o Felipe, que passou por uma situação bem delicada nesse Covid, vai contar para a gente no próximo bloco. Fica aí ligadinho. Estamos de volta, olha que coisa boa, esse programa está passando muito rápido, já é o último bloco, minha gente. Estamos conversando com o Felipe e a Paula, o tema, uma história de amor e evangelização. Nós falamos bastante dessa primeira parte, uma história de amor. Amor entre eles, na família, amor também pela comunidade Canção Nova, né? E vamos falar um pouquinho de evangelização nesse último bloco. Mas antes de a gente voltar nesse bate-papo com o Felipe e a Paula, que a gente deixou uma perguntinha aí no ar, né? Nós vamos ouvir uma frase, um vídeo do padre Jonas Abib. Vamos acompanhar. Quem nos separará do amor de Cristo? Se você realmente buscar a palavra de Deus, se você buscar Jesus de todo o seu coração, se você ouvir Jesus com os ouvidos, com o coração, se você ouvir com fome, se você ouvir com sede, tenha certeza, Jesus vai realizar na sua vida o que está aqui nesta palavra. Quem nos separará do amor de Cristo? Tribulação,
angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. Mas em tudo isso somos mais que vencedores, graças àquele que nos amou. Por mais problemas que você tenha, por mais problemas que você tenha tido até agora, por mais problemas que você tenha a ter daqui para frente, tenha essa certeza. Em tudo isso somos mais que vencedores, por causa daquele que nos amou. E vocês, como casal, vão poder dizer isso. Em tudo isso, somos mais que vencedores por causa daquele que nos amou como casal, por causa daquele que nos amou como família. Somos mais que vencedores. Felipe, você é mais que vencedor na situação do Covid, né? Sim. Como é que foi? Conta para nós. Então, foi um momento muito difícil, né? Foi a segunda, eu posso dizer assim, a segunda etapa da pandemia, que foi em 2021. 2020 começou, mas passei o ano inteiro sem pegar nada, mas no começo do ano, dia 31 de março, eu testei positivo. Então, dia 31 de março, tanto eu quanto a Paula, depois que eu testei positivo, ela fez o exame também. As meninas foram e fizeram, mas as meninas não estavam. Então, nós dois se isolamos, juntos dentro do nosso quarto, fomos medicados e ficamos no quarto 7 dias. Mas no 7º dia, falei para a Paula desse jeito: me leva para o posto médico, o centro médico Padre Pio, que eu não estou aguentando nem dirigir. Estava ruim. Cheguei lá, me deram o corticoide para ver se eu reagia, mas ali já no momento eu já estava muito ruim. E a doutora Márcia virou e falou: você tem que ser hospitalizado. Aí eu virei: tá bom, então eu vou ligar para uma amiga minha que cuida de um hospital aqui na cidade próxima, e vou pedir uma vaga, porque não tinha vaga em hospital nenhum. Aí liguei para ela, ela falou: vem que eu vou conseguir para você. Fui, fiquei o dia inteiro no pronto atendimento até sair a vaga. Saiu a vaga, comecei a ter tratado, o Nelson acompanhou bem de perto, junto com o doutor Marcelo Bustamante, né? Oh, dias difíceis. E eu fiquei 7, 8, 9. No dia 9 eu falei para Paula e falei para meu pai: como é que está a situação da minha transferência? Se eu ficar mais um dia aqui, eu não sei se eu aguento. Porque eu estou vendo que eu estou piorando, eu não estou conseguindo respirar. E um outro amigo nosso, muito amigo, o Dr. Martim, ele começou a batalhar nesses dias tudo uma vaga em São Paulo. E através de uma infectologista, na qual foi a que me cuidou de mim, ela conseguiu uma vaga num hospital em São Paulo, Hospital 9 de Julho, que fui muito bem tratado. Mas automaticamente meu pai ligou para mim. Eu não lembro se meu pai e a Luzia foi no hospital, foram? Em Lorena? Não. Não, né? Não foi. Então eles ligaram para mim. Falaram: ó, meu filho, é o seguinte, consegui uma vaga, a ambulância está indo buscar você. Aí eu já tive um pedido também que eu queria ir com a doutora Rise. Eu não queria ir com outro porque eu sabia que se eu fosse com outro eles iam me entubar. E eu não queria ser entubado. E a doutora Rise é de casa, né? Aqui da Aí a Rízia foi na fé e na coragem, né? Ela falou: Felipe, mas se precisar eu vou ter que entubar o seu. Eu falei: mas só se precisar. Aí meu pai virou e falou assim: olha, você não vai para o quarto, você vai direto para a UTI. E eu nunca fui internado na minha vida inteira. E a minha primeira experiência foi o quê? Uma UTI de 15 dias. Nossa. E fazia 10 dias que minha mãe tinha morrido. Isso foi um detalhe, assim, que eu fiquei isolada em casa. Todo mundo fragilizado demais. As minhas meninas vivendo o luto ali da minha mãe e a gente com muito medo de perder o Felipe. Foi nesse momento, né, que ele foi transferido. Aí teve toda a dificuldade de transferência. Aí como eu estava consumindo muito oxigênio, acabou o oxigênio em Santa Isabel. Vou contar aí, porque eu fui monitorando a Paula pelo telefone. Como é que foi, Paula? Meia-noite, né, Nelson? Meia-noite, foi até de manhã. Foi uma palavra Foi até de manhã. calma. Que é bom explicar isso, Felipão, que você, no caminho, como é que aconteceu? Na sua viagem de transferência. Então, aí até Santa Isabel parou a primeira vez, porque o oxigênio começou a dar problema, porque consumindo muito, o cilindro começou a gelar. Aí a Paula pensou, junto com o Celeta, nosso amigo, atrás falou: ambulância. infartou. Se parou a ambulância, né?
Mas não, estava tudo bem. Parou uma vez? Entre aspas, né? Na segunda vez parou, o nosso amigo Cedo virou e falou pro motorista, o que está acontecendo? Não, está acabando o oxigênio dele. Ele vai Quantos ficar sem minutos oxigênio. que ele tem até chegar no próximo posto, ou no hospital? O rapaz falou assim, 15 minutos de oxigênio. E aí estava marcando Aí marcou no Waze. no Waze que tinha 25 minutos se fosse fazer o trajeto normal. O Celeta virou e falou assim, ó, Nós vamos na nós vamos na contramão, os 7 quilômetros que nós Madrugada. rodamos na Dutra para voltar para Santa Isabel. 160. Vamos. E a ambulância e o outro carro na frente, ele falou, ó, me acompanha você me segue. Chegamos no hospital, não queria me internar. Aí o Celeta entrou junto com o cara da ambulância e falou assim, ó, vocês não internar, nós vamos meter o pé no portão aí, ó. E foi mesmo, foi entrando à força, porque eu precisava de oxigênio, já estava sem. Era para salvar. Meu Deus. Aí até consegui um cilindro emprestado numa UPA de Santa Isabel. Olha, e eu com risco de perder minha vaga em São Paulo, que se chegasse alguém no pronto atendimento do 9 de julho, precisando da minha vaga, eu perdia. Ia perder a vaga. E eu falando com o Nelsinho, intercede, porque nós estamos vivendo um terror. Era isso que eu Era um falava terror com ele. mesmo. Parecia A hora um que filme de terror. colocaram aquele cilindro enorme do meu lado e colocaram mais 2 pequenininhos, eu falei, ó, enche essa ambulância de cilindro. Porque eu não posso, eu tenho que chegar Dá lá. falta de azar de Nós ouvir. chegamos, assim, 3 horas em ponta, a hora da misericórdia no hospital. Domingo, 3 festa da da manhã. misericórdia. A hora que abriram a porta, os enfermeiros, e povo demorado, você estava quase perdendo a vaga, hein? Meu Deus E do quando céu. foi esse momento, eu lembro muito bem assim que é uma coisa que a gente quer de Deus, nós precisamos ficar atento. Deus fala nos sinais. Eu estava num momento de terror, porque você imagina, eu perdi a mãe, marido na UTI, faltando oxigênio. 3 da manhã, domingo da misericórdia, Deus me deu uma certeza tão grande que Ele ia salvar o Felipe ali, porque é o seguinte, nada é coincidência. A gente aprendeu isso, Padre Jonas. Tudo é providência. A Rízia chegou para mim e falou, Paula, você quer ver a chapa do pulmão do seu marido? Eu falei assim, ô Rízia, eu acabei de enterrar minha mãe e reconhecer o corpo dela. Me mostra, porque eu tenho que pedir direito para Deus. Então, me mostra o que ele está passando. Ele falou, Paulo, é o seguinte, metade do pulmão dele está com 90 e a outra já está quase a mesma coisa. Vai chegar e vão entubar ele. 90% de... Já estava 90 paralisado, de os um dois lado e pulmões 92 do outro, paralisados. comprometido. Aí eu peguei e larguei a doutora Rízia. E o que eu falei para você, bem? Ela entrou na ambulância e falou assim, Felipe, você vai ter que suportar tudo que eles quiserem fazer com você nesse hospital, mas você tem que voltar para casa. Suporta. Eu falei, sim, então, vou suportar e vou voltar para casa. Aí, a partir desse momento, só quem entrou comigo foi a doutora Rízia, Aí eu já não podia mais. junto com a enfermeira que estava acompanhando, da transferência, né? E já me colocaram num quarto, que estava separado da UTI, já montaram um aparelho lá que se chama autofluxo, que eu só estava funcionando o meu corpo pelo aquele aparelho, 100% de oxigenação daquele aparelho. Então, o médico, e tinha uma médica de plantão, mais um, falaram, ó, o seu quadro é grave e a gente precisa entubar. Eu falei, vocês não vão entubar ou não? Ele brigou, que não queria. Briguei muito, aí eu falei, olha, a gente tem uma infectologista que vai cuidar de mim. Ela foi chegar aqui e falou 7 horas. Não, a gente já está sabendo, então nós vamos dar até às 7 da manhã ela chegar. Aí a decisão é dela. Falei, então tá bom. Aí eu fiquei um grande tempo com essa máscara, mas eu sentia tanta dor, porque como os pulmões estavam igual um concreto, os alvéolos tudo fechado, o oxigênio não entrava. E o médico falava, se você não quer ser entubado, você tem que ser homem e aguentar essa máscara. Põe uma coisa na cabeça? Não, É é uma máscara no rosto, assim, que tampa e ela faz assim, ó, ela chupa o seu rosto e Empurrar, né? joga com pressão. Oxigênio. E você tem que aprender a respirar com ela. Não pode entrar Então, em eu desespero, agarrava- que as pessoas jogam longe. Ah, não, né? joga, quebra De a 10, máscara. 3 consegue 3 ficar com essa consegue máscara. ficar com essa máscara. Aí eu garrei na cama e pensei na Poliana. Falei, sim, eu vou entregar essa primeira respiração para minha filha menor. Porque a outra tem uma idade, a outra tem outra idade, mas a Poliana era pequena. Então, eu tive 72 horas de observação para se ia ou não ser entubado.
Meus exames tinham que melhorar nessas 72 horas, mas foram 72 horas de notícia, boas tem hora e ruins, né, Paulo? Difícil é aquela espera de o dia inteiro para uma notícia de 5 minutos, né? E nessas 72 horas, eu posso dizer assim para vocês que foi muito difícil, mas eu não me entreguei à doença. Eu rezava a todo momento, eu consegui levar a relíquia A única coisa que ele entrou Padre foi do Léo. Padre Léo. A relíquia do Padre Léo. Eu deixei na pulseirinha do hospital aqui, ela aqui, e pedia sempre para ele, para me tirar dessa situação. Porque eu precisava. Porque eu ainda tenho a luta contra o peso, mas eu estava bem mais gordo, estava com quase 130 quilos, era um agravante muito forte. A doença, né? Pressão alta. Então, eu tinha essas situações Novidades, né? que prejudicavam. Então, né, depois das 72 horas que eu conseguia baixar para 75% de respiração, a infectologista falou, você está livre da intubação. Foi um alívio, mas aí ela virou e falou, mas agora a luta continua, porque você tem que ganhar 15% desse respirador por dia. Porque vai desmamando do oxigênio. Do oxigênio. É assim que eles falam. E quem vai te ajudar são os fisioterapeutas. Nossa, tem que dar parabéns para essas equipes, né, que Porque salvaram eles vão muitas te ensinar a respirar, eles vão te ensinar tudo. Porque medicação, você está medicado com tudo. Mas você precisa. Aí nisso, nesses 3, foi liberado. Fiquei mais 10 dias dentro de UTI e semi-UTI. E quando fui liberado para o quarto, estava com pouquíssimo oxigênio, mas ao mesmo tempo você fica com medo de tirar aquele oxigênio. Era uma besteirinha do nada, era... Mas emocionalmente, né? 1%, era 1, depois era meio. Aí, olha só como é que Deus coloca. Aí entrou um enfermeiro muito descontraído, falou assim, fiquei sabendo da história sua, hein? Quase foi, hein? Eu falei, não foi dessa vez, né, parceiro? Jesus. Ele falou assim, por que você tá com esse mangueirão aí? Era uma mangueira que eu estava respirando por ela, para poder ir no banheiro, essas coisas, né? Ele virou e falou assim, eu falei assim, para ir no banheiro, para andar no quarto. Ele, posso ser sincero, mas não comenta com o corpo médico. Não tá chegando nada, não sei. Se eu fosse sair de lá até chegar em você. uma mangueira de 5 metros, não tá chegando nada, você já tá respirando por você mesmo. Aí eu virei e falei assim, mas sério? Mas eu não posso tirar, só a sua médica pode tirar. Pergunta para ela amanhã cedo. Aí ela chegou umas 9, 10 horas da manhã, aí eu falei assim, doutora Alice, será que não tá muito grande essa mangueira? Ela falou, por quê, Felipe? Eu falei, mas olha só, tá meio de oxigênio, será que tá chegando aqui? Ela falou, você tem coragem de tirar? A hora que ela falou isso, eu ranquei. Ela falou, então agora você precisa ficar 72 horas respiração ambiente para eu poder dar alta para você. Voltar a aprender a respirar, né? Meu Deus. Oh. E eu em casa, a gente aprendeu muita coisa. Ou eu entrava em desespero, ou eu tinha fé. Essas duas palavras ficaram muito fortes para mim. E eu sempre olhava para a cruz do santuário e Deus falava assim, filha, aguenta firme. Olhos fixos em Jesus, porque a situação é caótica, né? A situação estava muito difícil. Mas é nessa hora que a gente cresce na fé, né? Nas dificuldades o ser humano cresce. Né? Olha aí, minha gente, tá vendo? Olha a mangueira aí, gente! Olha que vocês pensam bem, né? Eu fiquei com 50%. Eu já vi aquela luz do outro lado do Jesus. Você já estava vendo Jesus, Dancinha? Você foi quando? 90? 70? Ai, gente, eu também. 90, a gente 90%. sofreu com a Márcia também nessa Então, transporte. você imagina, já era um desespero já para mim, né? Eu vi realmente, se não fosse também o Padre Léo, a intercessão do Padre Léo. Verdade. Eu tenho certeza que foi, porque eu tenho história com o Padre Léo, vocês sabem, que vibrou ali, não era o telefone, foi a relíquia minha que vibrou 3 vezes. Eu achei que, agora não vou morrer mais não. Depois que eu Deu aquela segurança. E louvar a Deus por essas pessoas, né? Louvar a Deus por um anjinho que apareceu lá na minha semi-UTI. Ninguém podia visitar, ninguém. De repente eu vejo só um olhinho assim. Bonitinha, Léo. Com 4, 5 roupa, máscara. Quem?
Chiara Chiara Biondini. Biondini. Minha filhada. Entrou lá. Oi, padrinho. Eu vim te salvar da tristeza, Veio da BH solidão. pra me visitar. Eu nunca vou esquecer. A gente não esquece Nessas na hora da horas dor, que a gente né? vê. Quem tem um amigo como esse Celeta, não tem dinheiro que pague, gente. E nós temos amigos assim, né? É que dá vida. Nós temos amigos. Esse Celeta conhece o filho dele de moleque. Ô, Quantos anos de Nelsinho. amizade tem com o Celeta? 25. 25 anos. Nelsinho. Numa hora dessa, um cara que vai na... Gente, contramão da Dutra! E outra, toma banho. ele não estava com Covid. Eu estava. ele se expôs. Ele me colocou no carro, ele enfiou a mão na maca para arrancar o E eu Felipe. sei o que enfiou, tem. abriu a porta do hospital. Tipo, salvou mesmo. Já andei muito de ambulância por essa Dutra fora. Eu sei como é que é, no Piquete. Gratidão no Rio eterna. de Janeiro. É uma estação assim, você fica, né? Porque realmente os caras entram no sinal vermelho, calçada, né? Tem que salvar. E se não fosse isso, acabando o oxigênio... Agora a gente entende as Quando eles- ambulâncias, sabe? Quando ela aparece, a gente Exatamente. entende o que está acontecendo lá. Sai do caminho. Sai do caminho, poxa, deixa ele passar. salvar. Né? Filipão, uma coisa que, caminhando para o final do programa, você nasceu em Queluz, o seu pai lá lutando já para construir a Casa de Maria em 78, porque construir a Casa de Maria em 78, minha gente, era construir o centro de evangelização hoje. Que mesmo desafio. Não tinha uma casa de retiro na diocese, ninguém acreditava o que era essa comunidade. Queria também uma palavra sua para sua mãe biológica, a Melinha. E essa mulher conhece toda a história da Canção Nova também, né, Filipão? Conhece. Minha mãe biológica, minha linha, conhece sim. Ela tem escritos, ela tem fotos de toda essa época da construção da Casa de Queluz. Ela tem até um livro de ouro que foi feito. Não é livro de ouro que fala mesmo, né? Fazer o povo assinar. Fazia né? assinar com as doações. Ela me deu tudo isso. Que é a história dela. Então, por exemplo, se quer saber alguma coisa do início da Canção Nova, é só perguntar para minha mãe. Exatamente. Então, ela realmente tem cravado no coração dela o início da Canção Nova. Olha, gente, Márcia, vocês estão falando aqui, na verdade, a gente tem que fazer um segundo programa com vocês. Contando essas histórias depois. Porque nós fomos A gente não falou nada da Nós Canção fomos Nova. antes da TV. Praticamente não contou nada. Da Não contou fundação. nada da rádio, da mas- TV, mas e eu o queria livro. só falar que agora em junho a Fundação João Paulo II está fazendo 41 anos, né? No dia 29 de junho, aniversário de 19 anos do Progem, que são as obras sociais da Fundação, né? Então, eu queria só dizer que você tem tudo a ver com tudo isso, né? Hoje você trabalha diretamente, você está na frente disso, né? Sim. Então, eu só queria dar parabéns mesmo para todo esse trabalho do Progem, o trabalho da Fundação, que é como o Nelsinho falou, a gente vai ter que fazer um outro programa depois para contar todas essas maravilhas. Mas essa área social é muito linda, né, amiga? Mas, Márcia, os parabéns, sim, mas é para os nossos sócios evangelizadores. Exato. Aí está aí, ó. Porque hoje mesmo eu estava falando, nesses 2 anos, todo o investimento que está tendo na área social é muito bonito. É um novo prédio para o Instituto, está construindo uma quadra coberta para os adolescentes. Vai começar com toda a campanha que o Frei Gilson fez para o Centro Médico Padre Pio. Vai começar uma grande obra de 2.000 metros quadrados para atender mais pessoas. Nossa, então, médico? o Centro Médico. Centro médico. Já O comprou, sonho do Padre Jonas. já comprou um Tomógrafo, né? tomógrafo, já comprou um raio-x, Raio-x. já comprou um ultrassom novo. Tudo tá com a campanha da Quaresma, tudo né? Do com a Frei campanha. Gilson. Então, Graças a Deus, né? agradecer, porque tudo isso é possível graças às pessoas que amam e acreditam na Canção Nova. Cada Tá um vendo, dos gente? sócios. O menino nasceu, olha, antes da Canção Nova e morou dentro no começo da Canção Nova, tudo está entranhado. Mistura a vida dele pessoal, Canção Nova, porque é assim mesmo. Chegamos ao final desse programa, vai ter o segundo programa, a gente vai contar o segundo para a gente contar as histórias, vai ser lindo. Na alegria, na tristeza, na gordura, na magreza, os dois estão Saúde, né? É verdade, isso estão é aí, verdade. firmes. Funciona, gente, tá aí o testemunho de vocês. Que bom hoje vocês contar a vida de vocês, a intimidade de vocês, que lindo. Vamos dar a benção então? Isso. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Vos abençoe, Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Mais um programa lindo, gente. Providenciai para que amemos teu filho. Providenciai para que amemos o Pai. E
sejamos dóceis